Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Fica comigo até o final, eu volto já. Te aguardo. Palavra das 15 já está no ar. Você é sempre bem-vindo aqui comigo todos os dias, de segunda a sexta-feiras. Nós estamos nesta oportunidade hoje, mais uma vez, para dar continuidade aqui sobre os livros dos reis. Agora estamos no 2 Reis, capítulo de número 21. O versículo é o versículo 1. Nós terminamos de falar sobre o rei Ezequias e agora estaremos falando sobre o filho do rei Ezequias. O filho que nascera naquele período que ele ganhara mais 15 anos de vida. Olha aqui que situação. Vamos ler o capítulo 1 de 2 Reis, capítulo 2 Reis, capítulo 21, verso 1. Diz assim, 2 Reis, capítulo 21 e verso 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. 12 anos de idade, ou seja, quando Ezequias ganhou do Senhor mais 15 anos de vida, 3 anos após, nasceu Manassés, que agora senta na cadeira do rei. Mas, e o que aconteceu nesse decorrer desse tempo? No verso 2, ele fez o que o Senhor reprova. Então ele já começou errado. Um homem que fez tudo o que fez de bem para o Senhor, tudo que fez aquilo que o Senhor aprova, que era o rei Ezequias, o seu filho agora entra fazendo o que o Senhor reprova. Imitando, sabe o quê? As práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. O que ele fez? Ele reconstruiu o que o seu pai destruiu. Ele reconstruiu o que o seu pai destruiu. Interessante. O pai removeu, o pai derrubou, o pai arrancou tudo aquilo que desagradava a Deus. Agora o filho entra reconstruindo. O que o pai derrubou, ele está construindo de novo. Construindo aquilo que reprova o Senhor. Esse menino entra no reinado apresentando tudo quanto é desgraça que poderia acontecer numa nação. Fazendo tudo de errado. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. E também ergueu altares para Baal, fez poste sagrado para Zera, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos, prestou culto a essa idolatria toda, construiu altares no templo. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito, em Jerusalém porém o meu nome. Deus marcou, eu coloquei meu nome, falou isso para Salomão. E agora o rei Manassés vai colocar um altar idólatra dentro do templo. Nos 2 pórticos do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou o verso 6, diz assim, chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhação e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira do Senhor. Ele tomou o pó sagrado que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão, neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Agora o rei chega lá, tira o nome do Deus de Israel e coloca um ídolo lá para ser adorado. Este rei fez tanta coisa má. Bom, chegar ao ponto de queimar o seu próprio filho, de oferecer o seu próprio filho, como sacrifício,
praticou feitiçaria, adivinhação, recorreu médios, cartomante, tudo aquilo que o Senhor reprova, este rei fizera, totalmente contrário à prática do seu pai Ezequias. Interessante as pessoas não seguir os princípios do pai. É uma tragédia, porque além do pai ter feito tudo que agrada a Deus, tinha os sacerdotes ali para dar respaldo, para falar com ele: olha, seu pai não procedeu assim, quem fez isso? Ele sabia que Deus tinha dado mais 15 anos de vida para o pai dele, ele sabia que Deus tinha dado vitórias sobre Israel, várias. Ele era rei, ele tinha tudo na mão, ele tinha as crônicas, tudo na mão das nações, do período do seu reinado pai, e também dos reis anteriores, dos pecados dos outros reis, mas não inclinou. A pessoa parece que quando tem uma caída para o mal, é por isso que às vezes a gente desanima da pessoa, a gente desanima a ajudar, a gente está falando, e a pessoa não quer, e a pessoa às vezes fala com a gente como se entendesse muito mais que a gente, e na verdade ele tem conhecimento mesmo. Só isso eu já sei, isso eu já ouvi, eu sei que é assim, mas eu não posso fazer, mas não vou fazer, eu não tenho vontade de fazer, eu não vou fazer. Então a gente, como homem, às vezes até desanima. E ele investiu no povo para tirar o povo do foco que era Deus. Então, Manassés os desviou o povo a ponto de fazer pior que as nações que o Senhor havia destruído. Que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E aí o que Deus disse? Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão com um zumbido no ouvido, de tão terrível que farei com esta nação, a nação Judá, por causa da desobediência de Manassés. E esta foi a situação deste rei. Agora, eu quero trazer aqui uma reflexão acerca de tudo isto. Um rei que chegou a queimar seu próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhação, magia, recorreu médios, consultou o espírito, fez tudo o que o Senhor reprova, provocando a ira do Senhor. Então, no capítulo 33 de 2 Crônica, o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Então, primeiro o Senhor falou, num tom de voz, o Senhor fala. E ele espera, e Deus trabalha assim conosco também. O Senhor fala e ele aguarda, para ver se há uma reação. Mas, se não tiver reação, o Senhor fala um pouco mais alto. Se não tiver reação, Deus começa a agir. Observa que eu acabei de ler que Deus trouxe para a nação de Israel uma grande tragédia por causa do pecado. Deus aflige as pessoas, Deus machuca a pessoa, Deus coloca a pessoa na prova. Não é porque ele odeia a pessoa, não. Deus não odeia, Deus ama todos. Então Deus quer resgatar aquele que ele ama e não vem de uma forma por amor. Então ele vai apresentando as provas até que a pessoa entenda e reconheça. Porque Manassés, ele tinha dentro do coração dele, ele tinha lá aquela semente que foi semeada lá na infância. Porque com 12 anos ele já tinha um entendimento de quem é que o seu pai seguia. E ele foi crescendo, os sacerdotes foi falando com ele, a situação ali
do povo de Deus, quem era Deus, quem era a nação de Judá. Ele tinha conhecimento, ele sabia quem era Deus. Ele sabia quem era Deus. Então tudo o que ele praticou fora foi porque ele quis. Foi mesmo para não dar atenção. Ou seja, tem essas duas opções. Tem Deus e tem o diabo. Eu vou seguir o diabo porque o diabo me oferece mais regalias, me oferece liberdade para eu entrar e sair, libertinagem, quanto for. Então escolheu seguir o diabo. Só tem dois caminhos, caminho do céu e caminho do inferno. Andar com Deus ou andar com o diabo. Então a pessoa decide, mas a pessoa que tem a chamada, que já foi tocado, que o Senhor já colocou o selo nele. Jesus, porque assim, quando Deus escolhe uma pessoa, Deus já coloca o selo nele. Se o selo da conversão. Ainda que ele queira correr, ele não consegue. Ele não consegue. Lá na frente ele vai ter que entender. Lá na frente ele vai ter que dar o braço a torcer. Porque Deus vai levando, vai acorralando ele, vai levando ele numa situação que ele não tem aonde escapar. Isso aconteceu com Manassés, filho do rei Ezequias. Sabia tudo. O Senhor falou, Manassés não deu ouvido. O Senhor falou com o povo, Manassés não deu ouvido. O Senhor insistiu, Manassés não deu ouvido. No verso 11, por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Agora, veja isso. E agora ele está preso. Agora Manassés já não é mais o rei. Manassés agora é um prisioneiro. Mas interessante. Quem fez isso foi o inimigo? Não, foi Deus. Deus tirou a mão e deixou o inimigo trabalhar. Olha, eu vou deixar aqui o conselho. Busque a Deus, só a Deus. Invista em Deus, só em Deus. Busque fazer a vontade de Deus, porque Deus é aquele que vai te restaurar. Deus é aquele que vai te dar graça, vai te dar força, vai te dar sabedoria. Deus é Deus que pode, Deus é Deus que faz. O verso 12 de 2 Crônica 33, em sua angústia, que angústia é esta? Angústia que o próprio Deus colocara no coração. Naquela angústia que ele estava, próprio Deus colocou esta angústia sobre ele. Uma angústia que o próprio Deus havia colocado. Então nem todas as angústias são o diabo quem coloca. Nem todas as angústias são o diabo que coloca. Tem angústia que quem coloca é o próprio Deus. Quem traz é o próprio Deus. Caso de Manassés, o próprio Deus trouxe angústia sobre ele. O próprio Deus trouxe angústia. O próprio Deus. Então, esta angústia que Deus trouxe a Manassés, ela chama-se cativeiro. Foi uma prisão. Algemou e colocou no seu nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Foi algemado pelo exército da Síria. Então, nesta sua angústia, o texto diz, aquele menino que fez tudo que desagrada a Deus, aquele menino que construiu os altares que seu pai havia derrubado, aquele rei que achava que ele é o dono de tudo, que ele dominava tudo. Agora ele está aprisionado pela nação assíria que não tinha piedade. E o texto diz que na sua angústia, o que ele fez? Lembra que eu disse que ele tinha o selo? Lembra que eu disse que ele conhecia, ele sabia de fato quem era Deus? Ele tinha todo o conhecimento do que Deus tinha feito na vida do seu pai, na nação de Judá. Só que ele quis tomar outro rumo,
quis tomar o rumo do nariz dele, ele achou que ele poderia, agora se ele é rei, e tudo que reprova, ele sacrificou até filhos, ele queimou. Foi isso que eu estou falando aqui, uma coisa muito forte, é coisa muito forte. Olha, chegou a queimar os seus filhos em sacrifício no vale de Berraim, praticou feitiçaria, adivinhação, magia, recorreu médios, e os que consultavam os espíritos fez o que o Senhor reprova, provocando a ira de Deus. Será que eu e você ainda queria alguma conversa com uma camarada desse? Será que eu e você procuraria alguma coisa com uma pessoa dessa? Essa mensagem é uma mensagem de ficar refletindo e pensando, no amor de Deus. Estou resumindo tudo isso aqui, nós vamos pensar no amor de Deus. Quando Deus chama, Ele chama. Não tem, Ele chama. Em sua angústia, Ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus. Então, primeiro, ele, na angústia, estava ali amarrado, estava macetado, estava aprisionado. Então, agora ele não buscou mais. Cadê aquela turma toda que ele ofereceu sacrifício? Aqueles deuses, aquelas cartas humanas, aquelas coiseiras todas? Não. Ele reconheceu que só existia um Deus para tirar ele desta situação. Nós não podemos deixar Deus para o último caso. Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Só vou buscar Deus na hora que eu não achar mais socorro mesmo. Se tivesse buscado a Deus lá no início, nem preso não teria ido. Mas não, deixou que a casa demoluísse, deixou que a honra toda acabasse para depois buscar a Deus. E muitas pessoas fazem desta forma. Não busca a Deus. Vamos investir em Deus enquanto as coisas estão bem. Vamos investir em Deus enquanto nós estamos com saúde, que estamos bem. Agora que é a hora de investir em Deus. Eu tenho pregado isso constantemente. Enquanto está tudo bem, vamos investir. Nós não vamos orar porque nós estamos numa prova, nós temos que orar porque nós estamos bem. Vamos buscar a presença do Senhor porque estamos vivos. Porque quando vier a adversidade, quando vier a situação difícil, você, pelo menos, você tem crédito, você tem oração. Às vezes você está orando hoje para ser socorrido daqui a um ano. Às vezes você está derramando os pés do Senhor hoje para ser socorrido daqui 10 anos. Ou para um filho, ou para um neto daqui 10 anos. Mas a sua oração está depositada. Aleluia, aleluia. Então, é isso. Para quê? Para que nós não entramos na angústia de Jeová. A angústia de Jeová veio sobre Manassés. E agora Manassés buscou o favor do Senhor, o seu Deus. Diz o texto que ele humilhou-se muito, muito diante do Deus dos seus antepassados, agora do Deus do seu pai, o Deus de Israel. Quando ele orou, e ele chorou, e ele humilhou, e ele deve ter falado tantas coisas, ele deve ter pedido perdão, ele deve ter chorado, ele deve ter se lastimado por tudo quanto ele fez. Então, o Senhor ouviu, atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Esse é o Deus que ama. Aleluia. Deus permite coisas, ele tira a mão e deixa a pessoa assolar na lama para entender, para cair em si, irmão, para cair em si e buscar ele. Mas não precisa passar por isso. Vamos apegar a ele enquanto nós estamos de bem, de boa. Vamos buscar a ele enquanto estamos vivendo bem, enquanto estamos com saúde, enquanto a família está bem, enquanto estão bem empregados. Vamos, é agora que temos que buscar ele. Aleluia. Porque quando vier
a situação, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Por quê? Porque você está comigo agora. Quando passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Por quê? Porque você está comigo agora. Você está investindo em mim, você está cultuando, você está me servindo, você está me adorando, você está investindo agora em mim. Você está com garantia aí. Não deixa para entrar em oração só depois que a prova bater na porta, não. Vai correndo agora, buscar a face do Senhor teu Deus. Vai depressa. Então o Senhor o abençoou, trouxe, volta a Jerusalém no seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Reconheceu e declarou que o Senhor é Deus. O que ele fez? Ele reconstruiu aquilo que ele tinha desfeito, aquilo que ele tinha construído, que é a idolatria, ele demoliu. Ele limpou o templo agora. Ele fez tudo quanto agrada a Deus daqui para frente. Ele investiu na nação, fez a nação voltar para Deus, tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e as suas imagens, depois restaurou o altar do Senhor, sobre ofereceu sacrifício, comunhão de oferta e gratidão, ordenou que Judá servisse ao Senhor novamente. Ele voltou com tudo, ele voltou reconhecendo e trazendo a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, esta palavra das 15 para o teu coração, o amor de Deus não tem limite. O amor de Deus não tem limite. A misericórdia de Deus não tem limite. Um homem como esse rei Manassés aqui, não tem ninguém na terra que aceitaria um camarada desse de volta. Mas Deus colocou ele lá na prova e depois atendeu a humilhação dele. Ele humilhou, se arrependeu e o Senhor o trouxe de volta. O amor de Deus não tem limite. O amor de Deus não tem limite. É muito forte. O camarada sacrificou o seu próprio filho ao demônio. E Deus ainda perdoou e aceitou o camarada de volta. Eu estou falando de uma misericórdia que não tem fim. De uma misericórdia que não tem fim. Deixa eu te falar, ainda há uma chance, tá? Às vezes você tem alguém na sua família que você pensa que está perdido, já foi, não tem retorno. Mas a palavra das 15 está aqui para o teu coração. Ainda há solução. Ainda há solução. Ainda há jeito ainda. Levanta a tua cabeça e continua crendo. Deus é poderoso para fazer coisa nova de novo. Deus pega o que está só farrapo, destruído, acabado, só os ossos, e Deus faz tudo novo de novo. Parece que acabou, parece que destruiu, parece que não existe mais nada. Sem possibilidade, de 0 a 100, não vejamos nenhuma possibilidade, nem eu, nem você, ninguém vê. Aí Deus está dizendo, para mim tem jeito ainda. Aleluia. Aí o Senhor dizendo, eu ainda faço de novo. Oh, glória a Deus. Eu ainda restituo isso aí. Aleluia. Eu não quero, você não quer, ninguém quer mais. Aí o Senhor chega, eu quero. Eu ainda quero. Oh, bendito Deus. Este é o Deus que eu e você cultua. Esse é o Deus que eu e você cultua. Eu amo este Deus. Eu amo esta Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Eu creio nessas coisas. Continua acreditando. Ainda há uma chance para aquele que falaram para você que não há mais solução. Palavra das 15 para o teu coração. Ainda tem jeito.
Com Deus ainda tem jeito. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar. Tenha um final de quinta-feira abençoado em nome de Jesus Cristo. Estarei orando. Querido Deus e bondoso Pai, venho te louvar, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu querer, pela tua paz. Seu teu nome glorificado para todos sempre. Quero te louvar pela palavra, Senhor. Quero te louvar, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito. Meu Deus, continua, Senhor, abençoando a vida do povo, Senhor. Os que estão me acompanhando pela live, aqueles que virão, meu Pai, pelo YouTube, Senhor, pelas redes sociais. Ser a tua bênção, a tua bondade nas vidas de cada um, em todas as áreas. Manifesta a tua presença. Amém, Jesus.